ouvir o comentário dela, de Jussara Galto. Bom dia, Jussara. Vamos ouvir ela aí. Pode ser, Gabriel? Bom dia, Gabriel. Bom dia, Dilson. Bom dia, boa tarde, boa noite para todos os outros, que eu nunca sei a hora que vocês vão nos assistir. Então, estamos começando uma nova semana, novos assuntos, muitas novidades, todas inquietantes, infelizmente. Ainda não estamos naquele momento pelo qual esperamos tanto, para o qual estamos tanto orando para que aconteça. Mas vai chegar. E a nossa situação aqui está stand-by, né? Está um pouquinho em compasso de espera, mas as perspectivas são boas, graças a Deus. Porém, nós vamos falar um pouquinho hoje sobre o que está acontecendo fora do Brasil, muito longe das nossas fronteiras, e que aparentemente não tem nada a ver conosco. Mas se nós examinarmos a fundo a questão, tem tudo a ver conosco. Que é a questão da guerra, não é, de Israel contra o Irã. Então, a situação é preocupante, em primeiro lugar, porque é uma guerra. São pessoas que estão se destruindo, são pessoas inocentes que estão morrendo na guerra. E eu não estou falando só do lado de Israel. Lá também as pessoas não querem guerra, querem paz, são trabalhadores, pesquisadores, eles cultivam a terra. Meu Deus, eles são geniais, fazem tudo para melhorar, para o progresso da humanidade. Do outro lado, um país que é o Irã, que é um dos países mais antigos do mundo, hoje tem esse novo nome, já deu muitos anos, e com uma nova política, uma metodologia completamente que combina com a esquerda mundial, quer dizer, com o comunismo, tanto que o cachaceiro do nosso presidente, não, nosso presidente não, meu não é, mas desse presidente, essa coisa que está aí desgovernando o Brasil, ele é totalmente contra Israel e totalmente a favor do Irã. Não é a questão de nós tomarmos partido agora, nem nunca, eu acho. A gente não pode tomar partido nunca numa guerra. Mas há o risco, considerando, de um lado, toda a esquerda apoia o Irã. E os Estados Unidos e outros países, da Europa, inclusive, França, a Inglaterra, a Alemanha, apoiam o Irã. Alguns não muito declaradamente, não muito definidamente, mas apoiam. E isso acontece. Então, o que acontece por conta disso? E se resolverem os países de esquerda, os países comunistas, entrarem nessa guerra a favor do Irã, os outros, o nosso lado, terá também que entrar nessa guerra para defender Israel. E por que eu dizia assim, que um lado, não só os israelenses são inocentes, como os que estão do outro lado no Irã? Porque o povo do Irã, segundo a palavra dos próprios israelenses, das pessoas que vivem lá, e que tem essas raízes fincadas lá, que conhecem o comportamento de todos os países adjacentes, eles dizem que o povo do Irã é um povo maravilhoso. Ele era um país igual a qualquer um dos outros. Eu ainda era criança e me lembro que ele era governado por um rei chamado Shah da Pérsia, o Reza Pahlavi. E depois teve um problema, porque a esposa dele não podia engravidar, ele teve que abdicar da esposa, porque assim rezavam as leis do país, para que ele casasse com outra, que pudesse lhe dar filhos, herdeiros, portanto. Mas aí tudo isso foi atropelado na década de 70, começo de 80, mais ou menos, pela essa guerra santa, que de santa não tem nada, que é diabólica, que empreenderam os ayatolás, que não só expulsaram o Shah, como eles também trucidaram as pessoas que eram contra o pensamento deles e impuseram uma religião, um Estado religioso. Então,
é um Estado islâmico. E eles têm como meta principal, com o escopo da vida deles, destruir Israel até a última pessoa, até o último pedregulho de Israel. Isso aí, vejam bem, isso não é uma bronquinha assim de novidade, porque o país simplesmente agora está antagonizando com outro. Não. Isso vem há milênios, essas hostilidades. E tanto que o povo israelense, os judeus, depois que foram massacrados na Alemanha, eles continuaram dispersos pelo mundo. Isso vem Deus de lá da Idade Média. Mas Deus prometeu que um dia eles teriam a terra deles novamente. Deu-lhes a terra prometida no passado, e agora que estavam sem país, sem nada, espalhados pelo mundo, nasceu na década de 40, 50, o Estado de Israel. Nós tínhamos um grande brasileiro que era embaixador do Brasil, e que ele lutou muito para que isso acontecesse, e desde então, Israel é hostilizado por toda a sua vizinhança. Por todos. Mas não quer dizer que os povos que estejam ali sejam contra Israel e contra os judeus. Isso é paradoxal. Só que lá em Israel, além deles tirarem plantinhas, planta, alimentação, uma agricultura farta de um solo árido, desértico, eles também prosperaram muito na área da indústria, no comércio. Enfim, eles são poderosos hoje. Eles têm algumas das armas mais poderosas do mundo. Mas nesse afã, nesse ódio que os governantes do Irã, que os ayatolás, que é uma guerra religiosa para eles têm de Israel e do seu povo, isso aí, a coisa ficou tão perigosa, tão perigosa. E aquele ódio, eles repetem sempre, que não pararão enquanto não tiverem destruído o último judeu. Muito embora eles sejam mais fracos, a não ser que de repente toda a China, toda a Rússia venha dar uma força enorme para eles, aí a coisa vai ficar bastante desigual. Hoje não, mas eles já estão, inclusive, com o beneplácito, com a ajuda deste desgoverno brasileiro, que não sei se vocês lembram, que no começo do ano andaram navios ancorados ali no Rio de Janeiro, e ficou causando muita perplexidade. Então eles disseram que vinham confraternizar, e festa, mas por trás disso haviam assuntos muito, muito sérios, muito perigosos, letais para a humanidade, porque eles estavam pegando urânio aqui do Brasil. Na época, ninguém falou nada, porque aqui não dá para falar nem que o presidente é ladrão, né? Como é que vamos falar de outras coisas dessa seriedade, ainda mais como é que se diz, internacionalmente, né? Com envolvimento internacional. E eles vieram, né? Passearam, comeram, se divertiram e levaram urânio. E como Israel, não só ele é excelente nas armas que tem, ele se defende, né? Tu pode jogar foguete, só que agora houve vazamentos ali, porque eram muitos foguetes que o Irã estava mandando. Porque na última tentativa dessas que eles fizeram, todos foram rechaçados. Todos os foguetes que eles mandavam eram rechaçados. Agora eles têm mais. E o pior, a informação que Israel tem, que já tinha há algum tempo, que eles estavam quase fabricando, já terminando, ultimando a bomba atômica. Imagina, com o ódio que eles têm, com a decisão que eles têm, e todos eles são muito ricos, e têm casas, e a família já toda longe dali. Então, para eles largar uma bomba em cima de Israel, uma bomba atômica, e se salvarem estando a quilômetros e quilômetros, a centenas, milhares de quilômetros dali, é muito fácil. Então, assim eles acabariam com Israel e ficariam eles, pelo menos os comandantes, vivos. O que Israel fez? Não só destruiu
essa incipiência, ou essa bomba já quase acabada, mas também destruiu todo o comando, toda aquela força, aqueles homens que, como é que se diz, cheios de ódio, estavam providenciando arma de armas, munições, para acabar mesmo com Israel. E só uma bomba atômica aconteceria isso. E ele soube, e eles descobriram, portanto, que era urgente a coisa. Porque eles estavam, assim, há poucos dias, no máximo 9 dias, para ultimar esse projeto macabro de uma bomba atômica para destruir Israel. É lógico que afetariam milhões de pessoas ao redor, é lógico, mas não interessa, eles querem acabar com Israel. Se o resto vier perecer por conta disso, aí isso não é problema deles. É só fazer mais firme e pronto. Então, aí, mas o estupim mesmo, assim, não que tenha sido, porque isso já vem há milhares de anos, mas o fato mais recente que detonou essa ânsia, esse desespero e esse ódio foi o episódio de 7 de outubro de 2023, onde mais de 1.000 pessoas foram literalmente trucidadas, incendiadas, esquartejadas, estupradas e depois mortas, crianças colocadas no micro-ondas na frente dos pais, e depois mataram os pais. Foram, assim, atrocidades inomináveis. A coisa tão horrorosa, tão terrível, que uma cambada de vagabundo, inclusive um brasileiro, junto com aquela Greta, aquela louca que vivia defendendo a Amazônia, agora a Amazônia está queimando mais do que nunca, ela está quieta. Nem está mais nessa parada, como outros artistas internacionais e como toda a classe artística brasileira. Agora não importa, Pantanal, Amazônia, pode queimar. Agora eles estão se divertindo com outros brinquedinhos. Então, estão tentando nos destruir, nós, que eu digo, o pessoal da direita, os conservadores, os cristãos, estão tentando destruir de outras formas. Estavam muito perto de conseguir tudo isso. Mas eles cometeram tantos erros, eles que eu digo, o ditador do Brasil, e aqueles cupincha dele, tudo togado, mas tudo não vale o que come, esses aí estavam mesmo conseguindo a destruição do Brasil. Para nós, fazer com que a gente se torne a gente só está pela metade, prestem atenção, mas totalmente comunista, para eles, tanto faz também, porque eles vão ter sempre muito dinheiro para gastar, eles estarão sempre por cima da carne seca, eles continuariam tendo dinheiro para viajar, para passear, enfim, serem felizes, apesar da nossa desgraça. Mas esse nosso país, como já não tem sarna demais para se coçar, eu digo assim, esse nosso país, o nosso querido Brasil, em mãos tão erradas nesse momento, eles estão fazendo conluios, alianças, negócios com países comunistas, com grandes potências comunistas. E esses podem, ajudando o Irã, eles podem nos puxar para essa guerra. Só que assim, do lado do eixo do mal. Vocês entendem o risco que nós corremos enquanto esse cara for, eu digo esse cara, né, for desgovernante do Brasil, nós, estamos nas mãos deles. E eles podem fazer isso, porque com eles nunca vai acontecer nada. Eles têm poder, têm dinheiro, muito dinheiro. Quem é que se rala? Quem não tem dinheiro, quem não vai ter emprego, quem não vai ter comida. Enfim, essas pessoas é que vão se prejudicar, que são a maioria do povo brasileiro. Não deve ter 200 milhões de pessoas que tem no Brasil, mais ou menos, nem 1 milhão é de gente rica, muito rica. Nem 1 milhão. Vejam a situação que a gente está, assim, prestes a virar escravos, porque estamos já sem meios para não ser escravos. Nós já somos. Vocês entendem? Não parece.
Vocês ainda estão indo no supermercado. Vocês ainda estão conseguindo comprar coisas da China, Shopee, etc. E até mesmo as coisas daqui. Estão conseguindo, por enquanto. Mas façam uma análise bem sincera, bem criteriosa, principalmente quem tem menor poder aquisitivo, se você está comprando o mesmo que comprava antes. Se está comendo o mesmo do mesmo que comia antes. Vejam bem, a situação é extremamente perigosa. E a maioria das pessoas, e eu insisto em dizer, tem pessoas que são conservadoras como eu, que estão na luta como eu, e quando eu digo isso, eles dizem, não, pessoal é bom. Eu sei que é bom. Eu digo que a nossa vocação é ser conservador. Nós somos conservadores. A maioria. Mesmo que chegue uma pessoa assim, sem estudo, sem saber muito o que é, quais são as forças políticas que dominam, as que são boas e as que são más, se perguntar o que tu quer na tua vida? Um bom trabalho. Para quê? Para me sustentar minha família, fazer meus filhos estudarem. Para quê? Para terem um futuro. Isso foi assim desde que a gente, né, desde há vários séculos aqui no Brasil. Agora não. Agora a educação brasileira está sucateada, a saúde está sucateada, a segurança está sucateada, nós somos governados pelo crime. Então, agora, é por isso que eu conversando com as pessoas, elas dizem, não, Jussara, tu é alarmista. Isso é fake news. Essa palavra fake news caiu tão redondinha, caiu tão bem na cabeça desse nosso povo, que eles adoram dizer que as coisas mais sérias, mais perigosas, os riscos maiores para todos nós, eles dizem, fake news, nem esquenta. Como é que eu não vou esquentar? Então eu digo para meus colegas, companheiros de luta, eu digo, meu Deus, esse povo é dormente, esse povo é cego, é surdo, é burro. O que esse povo é? Não, é como diz, é acomodado. Mas meus parceiros de luta acham que não. Muito embora eu saiba que por vocação nós somos conservadores. Por vocação nós somos de direita. Por vocação nós somos Deus, pátria e família. Mas isso está no nosso DNA. Só que com os riscos que nós estamos correndo, isso tem que aflorar. Isso tem que deixar alerta, tem que fazer com que as pessoas tomem melhores decisões. Porque isso aí, eu estou dizendo, a nossa situação já está grave, pode ficar bem pior, se de repente esse maluco que não tem nada para perder, porque ele não vai mandar nenhum filho para a guerra, não vai mandar nenhum parente para a guerra, porque o parente dele, o irmão dele, é o maior ladrão dos velhinhos, dos aposentados, de nós, nessa história do INSS, não está nem indiciado. E com os outros estão fingindo, fazendo de conta que estão fazendo o processo. O maior escândalo de corrupção que já houve no mundo inteiro, porque é muito grande. Porque envolve milhões de pessoas. E bilhões de reais. É muito sério. Mas ele pode nos fazer de bucha de canhão? Pode, a hora que ele quiser. Claro, evidentemente que os mais velhos não, mas os nossos jovens, esses jovens aí que estão sendo industriados, preparados, treinados para serem comunistas, que acham que a esquerda é boa e estão ajudando a destruir as faculdades na sua forma física, porque é tudo pinchado, é tudo estragado, é tudo arrebentado, que até eles mesmos agora não tem mais nem papel higiênico para dinheiro, não tem água, não tem mais isso, não tem mais luz em alguns lugares, nas faculdades. Então, eles estão começando a se virar contra aquele que até agora há pouco tempo foi o Deus e o pai de todos. Ou pior, o pai dos pobres. Mentira. Mentira. Ele tirou os pobres da pobreza, até concordo com isso, mas jogou na miséria. Essa é a verdade. E ainda tem um carisma esse cara, porque tem gente que sustenta essas mentiras que ele diz. Eu quero ver a cara. Não quero ver, não. Deus me livre. Mas a cara das pessoas, se houvesse
essa possibilidade, e ela está muito perto de acontecer, de mandar nossos filhos, nossos netos, nossos sobrinhos, os maridos, os jovens, para uma guerra lá no outro lado do mundo, para lutar contra nós. Os judeus nos representam. Eles são o que nós somos. Eles podem ter uma religião diferente, mas são pessoas que creem em Deus, respeito, cultivo, estão na Bíblia, a história deles é a Bíblia, como dos outros também. Mas aquele povo é bom. Quem não é bom são os governantes. Então, hoje, talvez, ou amanhã, o primeiro-ministro de Israel vai fazer um chamamento ao povo iraniano. Eu até me lembrei, no tempo da Segunda Guerra Mundial, havia uma alemã que fazia isso, cantava nos ouvidos dos aliados, dos soldados que estavam longe de casa, apelava para a emoção deles, chamava Rosa de Luxemburgo. E então ela fazia essa sedução para que eles deixassem de ser o que eram, né? Acreditar nos seus países e na causa que eles estavam lutando contra o eixo, que hoje a gente chama eixo do mal, naquela época era eixo. Japão, Alemanha e Itália. Bom, então, esses jovens, nossos jovens, estão correndo esse risco. E ele vai fazer, o Netanyahu, vai fazer um apelo aos iranianos. Porque senão, eles não querem matar os iranianos. Tanto que foi a palavra que está se usando, que o ataque deles foi cirúrgico. Só matou os cientistas. Não que eu seja a favor da morte de cientistas, mas eram cientistas que estavam fazendo a bomba atômica para acabar com Israel e com parte da humanidade. Os chefes militares, os comandantes, inclusive, houve, né, um infiltrado. Os judeus são excelentes para fazer isso, graças a Deus. Eles são olhos e ouvidos em todos os lugares. E eles marcaram uma reunião com a cúpula militar, com o poder militar. E eles foram para tal reunião. E lá, um foguete atingiu. Teve um que foi atingido só o quarto do prédio onde ele morava. Só o quarto, só a cama dele. Um buraco na parede. Agora, eles, os iranianos, o governo, o exército iraniano, comandado por aqueles monstros, eles estão bombardeando Israel geral. Já tem vários edifícios demolidos. Não morreu ninguém ali, porque eles já estão preparados, né, há décadas, desde que começou Israel, preparados para isso, para esse confronto que um dia viria, porque estão sempre ameaçando, estão em bunkers, estão em lugares protegidos, subterrâneos, enfim. Parece que a perda está sendo mínima, 4 pessoas, eu acho, enquanto do outro lado são muitos. Por quê? Eles estão fazendo também o povo de bucha de canhão. É isso que eles querem. Vocês entenderam? Então, não é a questão de tomar partido agora, é de entender a situação. Mas também se os israelenses são poderosos, o outro também é poderoso. O outro tem petróleo. Então, por isso ele é extremamente poderoso. Mas o povo é extremamente pobre. Porque eles não estão nem aí para o povo deles. Eles querem ter o melhor armamento, eles querem ter aquela ideia fixa de acabar com Israel. Isso aí já dura desde que Israel nasceu, que era uma briga que já vem há milênios. E os judeus até hoje vieram, né, sobrevivendo, às vezes purgando seus pecados pelo mundo, sem pátria, mas hoje não. Já há quase 80 anos eles têm seu país. E é um país que floresceu de nada. E é um país onde são as maiores inteligências do planeta. Vejam bem. Então, essa preocupação sobre essa guerra, ela tem que ser também nossa. Hoje, sabe, já não chega o problema que nós temos. É tudo linkado, meus amores. Nada é separado. Tudo, uma coisa está ligada à outra. Então, nesse mundo, quem gosta de Deus, quem aceita Deus, crê em Deus. Quem aceita, gosta, curte, crê e alimenta a família,
Quem curte, gosta, alimenta a liberdade e quem ama ter um país. No mundo inteiro, as pessoas são as mesmas. Tem a mesma cabeça, o mesmo pensamento. Eles querem... Alguém desse tipo está pensando em destruir o vizinho, em construir uma arma para matar o vizinho? Não, não. As pessoas são normais no mundo inteiro. Tem muita guerra? Tem. Só que os comandantes, os donos da guerra, os fazedores de guerra, os pais da guerra, esses não vão à guerra. Não. Esses ficam lá no seu ar-condicionado, mexendo só em botões, antes era outras coisas, agora já é, não é? A informática, estão lidando em outro nível, em outro patamar, é outro tipo de luta, mas não pensam em a guerra. Israel é que levou a guerra até os comandantes. Isso é exceção. Isso nunca tinha acontecido. Por quê? Porque antes, né, a guerra ia para o povo em geral, como eles estão tentando fazer em Israel. Eles podem destruir todos os edifícios, não vão destruir as pessoas. Mas lá no Irã, se o bombardeio for um pouco mais espalhado, assim, sem escolha, vai matar milhares de pessoas. Porque as pessoas estão nos seus apartamentos, estão nas suas casas. Não estão em bunkers, porque lá não tem. Não existe essa preocupação. Então, aquela outra coisa que a esquerda brasileira enfatiza, a palha, e até o cretino do desgovernante chegou na França com um cachecol, uma coisa xadrez do tipo que é a referência, que é o símbolo dos terroristas iranianos e de toda aquela entourage ali. Então, quer dizer, eu também sou. Ele foi na Rússia e disse, eu sou comunista. Eu me sinto Mao Tse Tung. Ele disse na Rússia. Ele não tem mais vergonha, não tem mais pudor. Ele tem tanta certeza da impunidade e de que ele vai vencer sempre. E eu até acho que eu tenho a impressão que ele é imortal. Porque ele não está deixando pedra sobre pedra para nós e está fazendo a vida dele maravilhosamente bem. Viaja pelo mundo inteiro. Turismo da mais alta classe. Em hotéis que a maioria do povo brasileiro jamais sonhou estar. Ele e aquela que dormia com ele lá no presídio, sem ser a esposa, agora ela junto, porque ela tem também assim, ó, parece que um desejo de vingança. É um negócio assim, ó, depois, como disse Luís XVI, depois de mim, o dilúvio. O que eu quero agora é aproveitar a custa desses trouxas. Nós somos esses trouxas. Então, essa esquerda simpatizante desses movimentos, elas são simpatizantes de ditaduras. Eles são simpatizantes de falta de liberdade. Eles fingem que não sabem, ou pensam, alguns até podem ter boa intenção, que não sabem que um dia eles serão a vítima. Vou dar um exemplo aqui bem acontecido há bem pouco tempo, aqui entre nós. Uma jornalista da Zero Hora, que batia na gente sem dó nem piedade, no Bolsonaro nem se fala, e agora ela está sendo processada só porque ela não cometeu o crime. Isso se tornou crime agora, porque a gente virou ditadura. Mas o que ela só publicou o salário de uma desembargadora. Podia ter feito de todos, que é tudo mais ou menos parecido. Eu falei, eu vou um processo pelas costas, vou até com uma baita de uma dívida para pagar, ela, mais a Zero Hora, porque ela estava se achando, enquanto, né, ela era bodoque, ela era pedra, ela estava se achando que nunca ia acontecer nada com ela. Agora ela está com o telhado de vidro. E com todas as pessoas desse país
os que gostam da esquerda, um dia eles vão entrar, como na China, todo mundo entrou. Tem umas notícias aí rodando pela internet sobre como é que vivem os chineses. A gente vê aqueles edifícios espetaculares por fora. Imagina, deve ser maravilhoso morar aí. Não, ali dentro, em apartamentos de 3x3, 4x4, uma coisa, moram dezenas de pessoas em gaiolas, acreditem. Não tem direito a um guarda-roupa, não tem direito a nada. São escravos. Se eles quiserem mudar de cidade, mudar de emprego, não podem. Isso é escravidão. E é para isso que esses cretinos, essa juventude imbecilizada nas universidades, está indo sem saber. Porque não sabem nada, porque são ignorantes. Então, quanto mais a gente falar para essas pessoas, é melhor. Também saia você do seu casulo. Comece a alertar um, o outro. Não precisa doutrinar o mundo. Não, ninguém faz isso. Só Cristo doutrinou a todos. E a doutrinação chegou até aqui, até agora, até nós. Mas o máximo que nós podemos fazer é pegar uma meia dúzia de amigos, é fazê-los ver que estão errados. E mesmo assim, isso é extremamente difícil. Porque é muito mais cômodo aquela zona de conforto, onde as pessoas estão e dizem: olha, não, Sara, fora, política não gosto de política. Eu digo, tu tem que gostar. A situação tá boa. Não tá, mas muda governo, sai governo, é tudo ladrão. Não é assim. Você tem que lutar para mudar. Não adianta. Tudo que é política é ladrão, por isso que eu não gosto de política. Isso é quase como dizer todo mundo é ladrão. Não é verdade. Nem todo mundo político é ladrão. Nem todo mundo é ladrão. Nem todo mundo tem processo. Nem todo mundo cumpriu ou cumpre pena. E agora está havendo uma inversão. Os inocentes estão na cadeia e os maiores delinquentes, como é que se diz, que são considerados em todos os países terroristas, aqui não. Aqui são organizações criminosas respeitadas, com assento no governo federal, nos estados e nos municípios. Quem é que não conhece um vendedor aí, um traficante da sua cidade, que tem um parente numa prefeitura, ou elegeu um vereador? Todas as cidades têm isso. Não é privilégio de ninguém. Então, isso aí a gente pode corrigir através do voto. Mas mesmo assim é difícil, dói pensar. Para as pessoas dói. Mas não, tá bom assim, deixa assim. Gente, essas pessoas... Eu já estou com 80. Vou fazer daqui uns meses. Mas então já, né? Como disse o Bolsonaro, eu já vejo... Meu para-brisa está muito maior. Meu espelho retrovisor é muito maior que o para-brisa. O que eu vejo para trás é muito maior do que eu vejo pela frente. Mas não é por isso que eu deixo de lutar. Por que eu luto? Porque eu penso assim, meu Deus do céu, se eu ficar na escravidão vai ser pouco tempo, vou morrer logo. Mas essas pessoas estão nascendo agora. Essas bebês, essas crianças, esses adolescentes, do jeito que nós estamos, não leva 10 anos, eles são todos escravizados, como na China, como na Venezuela, como em Cuba, e outros tantos países que eu não poderia ficar aqui dizendo o nome de todos. Isso é o que vai acontecer. Mas como eu não terei para mim, já estarei em outro plano, não sei se melhor ou pior, mas estarei, isso é certo, eu não sou semente. Então, os outros também, os meus pessoas da minha época, mas os filhos e os netos, e os que virão, esses nascerão na escravidão. Então eu luto. Mas quem é teu parente que pode passar por isso? Sobrinhos. Mas já está tudo também na faixa dos 50, por aí, é um pouco mais. Mas eles têm filhos, que estão recém-nascendo, que são pequenininhos, outros têm 10 anos. Mas não é só pela minha família, até porque, se eu considerar família, meu único descendente mora em Portugal. É português, nasceu lá, a mãe dele mora lá há 30 anos,
e ele só tem 20, 22. Entendem? Então a coisa não é pessoal, é humanitária. Esse enfrentamento que a gente faz é humanitário. Estou preocupada com a guerra lá? Estou, porque tem pessoas morrendo dos dois lados e tem sacanas se dando bem. Só que, graças a Israel, os sacanas não estão se dando tanto bem. Eles estão começando também. Deixa eu olhar a hora aqui, meu Deus. Eles estão. Uau! Eles estão também indo para o saco. Porque Israel não quer matar o povo. Israel está matando os responsáveis. Então, quando vocês ouvirem notícias sobre essa guerra, sobre o que está acontecendo, vocês se lembrem de 7 de outubro, que é a coisa mais recente. Lembrem de 7 de outubro. Não precisa ir lá no Holocausto. Nós temos exemplos bem mais recentes. Ter reféns ainda prisioneiros. Gaza é um desastre. Eles não deixam entrar lá comida, água, os remédios, que o mundo inteiro manda, inclusive Israel. Eles não deixam. Isso é bom? Não, isso é péssimo, isso é bandidagem da pura. Não se acostumem com a bandidagem. Nós temos grandes facções aqui no Brasil, e uma grande maior que todas, que se chama Foro de São Paulo, que 99,9% de vocês aí não sabem nem o que é. Outro dia eu vou me dedicar a falar sobre esse assunto, para vocês verem como a gente tem ficado cega. Eu não, mas como a maioria das pessoas tem ficado absolutamente cega sobre os assuntos mais importantes para nosso futuro, como humanidade, como pessoas livres, como pessoas que podem escolher profissão, que podem fazer o que tem de casar ou não casar, pode ser gay ou deixar de ser gay, porque olha aqui, os gays, prestem bem atenção, eles odeiam gays. Toda a esquerda odeia gays. Che Guevara, que é o ídolo de vocês, inclusive dos gays, os jovens adoram andar com a figura do Che Guevara, e até os gays também, gostava de matar gays, como fazendo tiro ao alvo. Matava um, matava outro. E vocês correm atrás dessa gente. Se situem, estudem, se liguem. Isso é preciso fazer uma questão de sobrevivência, meus amores. Eu vou encerrar o programa hoje. Se Deus quiser, amanhã voltaremos, talvez tratando desse assunto, ou talvez já de outro, porque é caleidoscópica a nossa realidade, mas sempre que eu puder, enquanto essa guerra não terminar, eu estarei tocando nesse assunto, para que vocês se sintam o quanto nós corremos o risco essa guerra continuando, certo? Eu acho que vai rolar, ou está rolando, aí embaixo, para quem não tem condições de ver, o meu Pix para vocês me darem uma ajuda. Porque como vocês sabem, o John já disse isso tantas vezes, eu não ganho nada para fazer esse alerta, para vir aqui, estou sempre dedicada. Antes eu ia para Osório, hoje estou ficando em casa, até porque a minha saúde não estava me deixando viajar toda hora, e agora o estúdio está em Santa Catarina, e aí eu não posso mesmo, quer dizer, poder posso, mas não devo, né? Ficar me expondo desse jeito, principalmente no inverno. Mas então, se vocês gostam, se vocês acham que é relevante esse trabalho que eu faço, então me deem uma ajuda para que eu possa continuar fazendo. Porque com a idade que eu tenho, eu hoje não posso mais advogar na minha advocacia, que era o Tribunal do Júri, eu não posso fazer outras tantas coisas que eu fiz a minha vida inteira. Hoje eu me dedico exclusivamente para abrir os olhos do nosso povo, para que não venham a sucumbir debaixo de um látego, de um chicote de uma ditadura comunista. Eu amo vocês, nunca esqueçam disso. Que Deus nos abençoe a todos e até amanhã, se Deus quiser.